E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você um pouco do conceito do ângulo entre planos e como que a gente define, né, o ângulo entre dois planos. E vai ser um pouco similar à ideia de ângulo entre retas que foi desenvolvida num vídeo anterior. E, bem, aqui a gente tem o sistema cartesiano, né? O eixo Z aqui em azul, o eixo X em vermelho e o eixo Y em verde. Então aqui eu vou representar dois planos. Um eu chamei de plano A minúsculo, que é esse plano aqui azul. Deixa eu colocar ele para girar um pouco para você ver a tridimensionalidade do problema, né? Esse aqui é o plano azul. O plano A que eu defini como 2x menos 6y mais 2z igual a 5. E agora deixa eu omitir esse plano A. O plano B também está aqui, que é esse plano laranja. Vou colocar ele para girar também aqui. Então é um outro plano diferente do anterior. Está inclusive num ângulo diferente do anterior, né? Conforme você vê que ele está representado no plano sistema cartesiano. E esse segundo plano, plano B, é o menos x mais 3y mais 5z igual a 11. Agora, representando os dois planos, tanto o A quanto o B, você deve perceber que eles se cortam, né? Lembrando que aqui esse plano laranja, ele prossegue, né, indefinidamente nas direções planares relacionadas a esse plano, né? O azul também. Aqui a gente está vendo só um pedaço dos planos, né? Para a gente conseguir representar esses planos. E se você observar bem, né, você vai perceber que esses planos eles formam um ângulo entre eles. Se a gente olhar mais ou menos dessa direção, parece até que são duas retas, né? Eu não vou conseguir colocar numa posição perfeita, né? Mas sobre certa ótica você vai conseguir ver como se eles fossem duas retas se intersectando. Então, se eu colocar aqui para girar, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o ritmo de giro, velocidade, dá para você ver a tridimensionalidade dessa situação, dessa posição entre esses planos, e eles se intersectam. Deixa eu pausar aqui. Acho que essa posição aqui está ok. E para a gente visualizar o chão, né, o plano XY, deixa eu colocar ele aqui. Então, em cinza que agora está o plano XY, né? E você está vendo que é o Z igual a zero, você está vendo aí o plano A e o plano B, o plano azul e o plano laranja se cortando, se intersectando, e entre eles a gente percebe que existe a ocorrência de um ângulo, né? Eles formam um ângulo entre si. Bem, e o que a gente viu sobre planos? A gente viu alguma coisa primeiro similar à reta, né? A gente formava a reta lá atrás no vídeo sobre retas. A gente formava uma reta definindo um ponto e um vetor direção. Já para o plano, a gente poderia definir o plano usando um ponto e dois vetores, né? Diretores ou vetores de direção desse plano. Ou então a gente poderia definir o plano através do vetor perpendicular ao plano, né? E, inclusive é esse vetor perpendicular que aparece nas equações do plano. Por exemplo, nesse vetor A, nesse plano A aqui azul, o vetor aparece na equação, né? O vetor 2 menos 6 e 2, ele é um vetor perpendicular a A. E se eu colocar aqui o plano B para a gente ver, está aqui o plano B, o vetor menos 1, 3 e 5, ele é um vetor perpendicular a esse plano também. E para a gente conseguir visualizar isso, eu coloquei aqui um vetor, eu estou chamando de VB, né, que é um vetor que sai do plano B de um determinado ponto. Aqui eu coloquei saindo do ponto 002.2. É um ponto que pertence a esse plano. Ele está inclusive aqui sobre, né, o eixo Z. Então esse vetor aqui, que eu estou chamando de VB, deixa eu colocar aqui para girar mais uma vez, ele é um vetor que é perpendicular ao plano laranja, que é o plano B. E, inclusive, ele é o vetor menos 1, 3 e 5, que está aqui. Ó. E se você olhar aqui, é um vetor que aparece na equação geral, menos 1, 3 e 5. Né? Então, a gente está falando do mesmo vetor, tanto aqui quanto quando a gente olha para a equação geral desse plano. Se eu fizer a mesma coisa, deixa eu apagar agora esses vetores e esse plano, esse vetor e esse plano, e botar o plano A. Então, aqui no plano A, a gente tem o vetor perpendicular a 2 menos 6 e 2, e aqui eu representei esse vetor aqui, o VA, partindo de um ponto desse plano também. Também coloco ele sobre o eixo Z, mas foi um ponto genérico, né? Então, se você a gente colocar aqui para girar, esse vetor VA ele é um vetor perpendicular ao plano. 2 menos 6 e 2, está aqui. Mas se você olhar aqui também na equação do plano, 2 menos 6 e 2
ele aparece na equação geral de A. Né? E qualquer múltiplo dele, né? Se eu, ao invés de pegar o 2 menos 6 e 2, se eu pegasse o 1 menos 3 e 1, também serviria. Né? Qualquer múltiplo desse vetor aqui vai ser perpendicular ao plano. Então eu representei então, esses dois vetores sobre esses planos, e deixa eu voltar ao plano B, e o vetor perpendicular a B também saindo de um ponto. Sendo que eles não saem do mesmo ponto. Então agora se eu botar para girar, você vai ver que esses vetores, tanto VA quanto VB, eles saem, eles partem do plano, tanto do plano A quanto do plano B, né? Não saem do mesmo ponto, ok? Mas esses dois vetores, então, eles são perpendiculares aos planos. Agora, tanto VA quanto VB, então, eu coloquei esses vetores partindo de um ponto de cada um do seu plano. Né? Então, o VA aqui está partindo de um ponto desse plano azul, né? E o VB está partindo de um ponto desse plano laranja. Deixa eu apagar o A aqui. Ó. Tá aí, ó, o VB está partindo de um ponto que pertence ao plano laranja, e mais ou menos aqui, nessa posição, dá para você ver o 90 graus que ele forma. Aqui, esse vetor VB forma com o plano B. E eu não sei se vou conseguir fazer isso com o A também. Deixa eu botar o plano A agora. Tá, colocar o VA assim. Acho que quase. Não vou conseguir muito bem não, mas... mais ou menos assim dá para você ver também que esse VA forma 90 graus com esse plano. Então deixa eu voltar esses vetores aqui, VA e VB. Então tá aí os planos e tá aí os vetores perpendiculares aos planos. Agora, a gente sabe que esse desenho, né, essa seta colocada aqui que representa o VB e essa seta aqui que representa o VA, eles são representantes dos vetores, e eu também poderia representar esses vetores na origem. Então eu poderia tirar esses vetores daqui e colocar esses vetores ambos saindo da origem. Então, ó, o VB, esse vetor W aqui, que eu estou chamando de W, ele é perpendicular ao B, e talvez nessa posição aqui, assim, mais ou menos, você vê que ele está atravessando o plano e continua formando 90 graus com esse plano. E aqui também está o vetor V, né? Então aqui era o W perpendicular a B, esse W é o múltiplo do VA, do VB, que está aqui, ó, partindo do plano. Se eu girar aqui, você vê que eles são vetores paralelos. Né? Eu só trouxe o VB, fiz ele partir da origem. Deixa eu apagar esse vetor aqui. E o A. Então eu só fiz esse vetor VB partir da origem, né? É o mesmo vetor, só que partindo da origem. Então eu estou chamando de W aqui agora, mas é o mesmo vetor laranja. Né? E deixa eu apagar agora esses caras aqui. E a mesma coisa que eu vou fazer com o VA. Esse é o VA, ele está partindo de um ponto do plano, certo? Aqui está um ponto pertencente ao plano. Eu vou fazer ele partir da origem, que é exatamente o mesmo vetor. Aqui eu estou chamando de V, ok? É o mesmo vetor, só que agora ele parte da origem. E se você olhar, girar aqui, você vai ver que eles são paralelos. Né? Eles apontam a mesma direção, só se iniciam em pontos diferentes. E então, bom, aqui você conseguiu visualizar esses vetores. Deixa eu colocar todos eles aqui agora. O B e o VB. Pronto. Então, ele fica pontilhado assim quando ele está atrás de alguma coisa. Né? Por isso que ele fica pontilhado. Então, aqui você está vendo esses vetores. O VA eu trouxe para a origem, chamei de V. O VB eu trouxe para a origem e estou chamando aqui de W. Esse W está aqui. Ó. Então, eu vou apagar agora o VA e o VB e ficar só com esses vetores aqui. Você deve estar vendo também que o V está formando 90 graus com o plano azul. E assim, mais ou menos, você deve ver que o B, né, o vetor W, está formando 90 graus com o plano laranja, que é o plano B. Mas a questão é a seguinte, o ângulo entre esses dois vetores são perpendiculares aos planos. Né? E o ângulo entre vetores já está definido, a gente já definiu isso em vídeo anterior. Só que, quando a gente definia o ângulo entre dois vetores, foi discutido que o ângulo entre dois vetores ele pode ir de 0 até 180. Só que quando a gente falou de reta, a gente fez uma limitação, né? O ângulo entre retas pelo menos. Deixa eu omitir esses dois vetores aqui. Vou tentar olhar o plano mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Assim mais ou menos está ok. Consegui um pouco melhor aqui.
no olhômetro, né, a gente olhando, você vai perceber o seguinte, que a gente tem um ângulo aqui, que é o do laranja para o azul. Então, aqui você tem um ângulo e aqui você tem um outro ângulo, né? Esses dois ângulos, se você considerar, por exemplo, saindo daqui desse ponto onde o mouse está e dando essa volta até aqui, é um ângulo de 180. O que significa que se você somar esse com esse, a gente vai ter 180. O ângulo entre dois planos a gente não vai definir exatamente igual ao ângulo entre dois vetores. A gente vai definir sempre o menor dos ângulos. E é parecido com o caso da reta. Embora, quando você pensa nos vetores de direção ou vetores diretores da reta, entre esses vetores você pode ter um ângulo entre 0 até 180 graus, ou entre 0 e π. Quando a gente fala de ângulo entre retas, a gente sempre define o menor deles, né? Então, se um dos ângulos deu 120, o outro ângulo vai ter que dar 60, visto que 120 mais 60 dá 180, e a gente escolhe como ângulo entre retas o menor deles, que é 60, e é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se eu tentar calcular o ângulo, por exemplo, eu coloquei esses vetores aleatórios aqui, então não dá um ângulo exato não, mas se eu colocar aqui, eu quero o ângulo entre o B e o A. Aqui ele marcou para mim, por exemplo, 104,76. Só que se aqui é 104,76, esse ângulo ele é maior que 90, não é? Então, se aqui vale 104,76 ou 104,76, né? Como a gente representa no Brasil, então está faltando quanto aqui para 180? Aqui vai estar faltando 75,24. Então, estaria faltando 75,24. E então, a gente não vai definir o ângulo entre esses planos como 104,76, que é o maior, né? A gente vai definir como 75,24, que é o menor deles. Então, esse não é o ângulo entre os planos, né? Embora esse ângulo não esteja incorreto. Esse ângulo maior, né, pelos cálculos aproximados aqui do GeoGebra, está dando 104,76. A gente vai preferir esse outro aqui, que é o menor dos ângulos, e aí chutando aproximadamente, né, porque aqui deve ser uma aproximação do GeoGebra, se esse cara aqui é 104,76, esse cara aqui vai ser o 75,24, não é isso? 75,24. E esse ângulo, né, que está representado aqui, quando eu represento esse ângulo entre os vetores lá na origem, deixa eu agora omitir os planos um pouco. Vou omitir esses planos, deixa eu tirar isso aqui que eu marquei sem querer. Ah, tá, porque eu coloquei para aparecer ângulos aqui. Deixa eu tirar esse cara também. Então, eu vou omitir esses planos aqui e vou colocar o V e o W, que são os perpendiculares aos planos, só que partindo da origem. E entre eles também a gente define um ângulo. Deixa eu clicar aqui na ferramenta ângulo. Se eu colocar o ângulo entre V e W, a gente tem aqui o 104,76. Deixa eu colocar aqui. E 104,76, né, na maneira brasileira de representar, que seria vírgula, né, só porque aqui o GeoGebra representa com ponto. O 104,76 não foi o que a gente tinha achado lá em cima entre os planos A e B? Né? Foi isso que a gente tinha achado. Só que a gente não pode definir como sendo esse ângulo. A gente precisa definir como sendo o menor dos ângulos. Mas veja, parece ter alguma relação aqui, né? 104,76. Agora, se eu pensar nesse V, o que acontece se eu representar aqui? Eu vou chamar de V2, que é o negativo do V. Pronto, vou colocar esse cara aqui para a gente pensar. Da mesma maneira que a gente viu como os planos, né? Se esse ângulo aqui, esse cara aqui, o V2, ele tem a mesma direção do V, mas o sentido contrário, né? Então, se esse V aqui, esse V, o ângulo entre o V e o W deu 104,76, deixa eu colocar ele aqui, então eu acho que o ângulo entre o W e o V2, que é o negativo de V, deve ser o complemento, né? Deve ser o suplemento, na verdade, né? Que é a soma dos ângulos dá 180. E daí, se eu pedir para calcular o ângulo então entre o W e agora o negativo do V2, agora sim, 75,24 foi a conta de cabeça, né? Então, quando a gente está fazendo o ângulo entre dois planos, né,
a gente não pode imediatamente considerar o ângulo entre dois vetores sem fazer nenhuma alteração, né? A gente quer sempre o ângulo que é menor ou igual a 90 graus. O V e o W, né? Aqui está o V em azul, o W em laranja. O ângulo entre eles é de 104,76 e aqui nesse caso, para esse exemplo, foi o mesmo ângulo entre o alfa e o beta, perdão, entre o A e o B. A gente calculou aqui, que o GeoGebra calculou automaticamente. Só que a gente não quer esse ângulo porque a gente quer o menor dos ângulos. Então, o menor dos ângulos, o que vai sobrar aqui, e que falta para completar o 180 é o 75,24, como foi feita a conta de cabeça. Então, como que a gente corrige isso? E ao invés de considerar esse ângulo maior aqui, que é o beta, como é que a gente faz para considerar esse ângulo menor, que é o 75,24? Bom, aqui eu fiz o menos V2, porque nesse caso especificamente, esse V e esse W, o ângulo diretamente entre eles, foi maior que 90. Como que eu faço para considerar esse ângulo aqui, que é o menor deles? Bem, vindo aqui então para as contas, para a gente poder raciocinar, vamos lembrar o seguinte: esse ângulo aqui, ó, que saía daqui até aqui, ele era um ângulo menor, e esse outro aqui era o ângulo maior. E a gente viu que, ou melhor, né, eu acho que ele estava representado aqui embaixo. E no GeoGebra, ele estava dando 104,76 graus. Botei com vírgula aqui, né, porque a notação com ponto não é a notação brasileira. Então, 104,76. E a gente, na verdade, queria achar era o 75,24 graus, não é? Aqui eu estou usando em graus e aqui a conta está aproximada. Tanto que, se você observar, a soma desses dois aqui vai dar o 180. Quando a gente fazia o ângulo diretamente entre esse cara aqui, que é o W, deixa eu acender ele aqui, deixar bem destacado aqui, entre esse cara aqui, que era o W, e esse outro cara aqui, que era o V, né? Esse cara aqui, que era o V, deixa eu colocar assim. Então, quando a gente fazia diretamente o ângulo entre esses vetores, a gente obtinha esse resultado aqui de baixo, que é o 104,176. Porque o ângulo entre dois vetores pode ir de 0 até 180. E para relembrar, né, aqui está um pouco apagado, esse plano laranja era o plano que eu tinha que estava lá representado como B pequeno, e esse plano azul era o plano que estava representado como A pequeno. E a gente está tentando definir o cosseno, na verdade o ângulo entre eles, né? Qual o ângulo entre o A e o B? Que ângulo é esse? Bom, para conseguir achar isso, a gente vai partir primeiramente, né, de uma fórmula conhecida, que é o cosseno entre os vetores V e W. Então, cosseno entre V, o cosseno de θ, que é o ângulo entre V e W, isso é conhecido. É o produto entre V e W, produto escalar, né, ou produto interno, você também pode ter visto dessa maneira, dividido pelo módulo dos vetores. Então, módulo de V vezes o módulo de W. Agora, dessa maneira, o ângulo θ, né, ele pode ir 0 a 180, e através desse valor aqui, a gente teria que descobrir que ângulo θ é esse. Só que, escrito dessa maneira, o cosseno, esse produto, embora aqui embaixo a gente tenha um produto de módulos, e módulos são sempre positivos, né, esse produto escalar aqui ele pode dar negativo. Né? E se ele der negativo, quando a gente for tentar achar esse ângulo, vai ser um ângulo maior que 90 e menor que 180. Né? Maior que 90, menor ou igual a 180. Então, como que a gente corrige isso? Basta colocar um módulo. Então, eu vou escrever assim: o cosseno de θ entre os planos A e B é você calcular o cosseno, o módulo do cosseno do ângulo entre esses vetores V e W. Então, você calcula esse cosseno, mas põe em módulo. Então, eu vou colocar como o módulo de V vezes W, o módulo do cosseno do produto escalar, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W. Eu não preciso colocar o módulo embaixo, né? Não preciso colocar o módulo aqui embaixo, porque isso é tamanho de vetor, isso é tamanho de vetor, e esses valores são necessariamente
maiores ou iguais a zero. E sendo que vale a gente lembrar que o V ele é perpendicular ao plano A, nesse meu exemplo, e o W ele era o perpendicular ao plano B. Então a gente precisa saber aqui os vetores perpendiculares aos planos. E o que a gente quer não é o cosseno de θ, na verdade o que a gente quer é o θ. E então a gente vai escrever que o θ, né, entre os planos A e B, e caso a gente esteja dentro do conceito, né, do contexto desse exercício, você pode até talvez omitir isso aqui. Eu vou deixar. Ele é o arco cujo cosseno valha. Então, o módulo entre o produto escalar entre V e W, então, o módulo do produto escalar dividido pelo módulo de V vezes módulo de W. Né? E a gente vai definir que o θ ele está entre 0 e 90 graus. Ou θ menor ou igual 0 menor ou igual a θ menor ou igual a π sobre 2. Então, por definição, a gente sempre vai considerar o menor dos ângulos. E o menor dos ângulos entre dois planos, ele vai ser sempre menor ou igual a 90, vai de 0 até 90 graus. E, na verdade, é bem isso aqui, é similar à ideia lá do ângulo entre retas. A gente fazia exatamente a mesma coisa, só que usando os vetores diretores ou vetores de direção das retas em que a gente queria calcular o ângulo, e a gente também considerava o menor dos ângulos, né? Não o ângulo maior que 90, a gente pegava o ângulo menor ou igual a 90 graus. E então, usando esse mesmo plano que a gente estava vendo ali no GeoGebra, vamos fazer as contas para ele e confirmar, ver se a gente realmente obtém esses resultados, né? Pelo menos por arredondamento a gente precisa ter. Vale observar aqui então que esse aqui eu adicionei aqui, botei um pouco menor para a gente poder fazer as contas, né? A equação do A. E então o A é esse plano azul aqui, e daí o V ele vai ser o vetor 2 menos 6 e 2, que é esse perpendicular aqui que aparece na equação geral de A. Então, 2 menos 6 e 2, isso já foi visto. E esse vetor W aqui, que ele é perpendicular a esse B aqui, as coordenadas dele estão aqui, ó, menos 1, 3 e 5. Então, eu vou colocar, apaguei coisa demais, vou colocar aqui, o W ele vai ser o menos 1, 3 e 5. E daí, se a gente calcular diretamente o cosseno do ângulo entre esses vetores, então o cosseno de θ, escrever assim, o cosseno de θ entre V e W, vai ser então o produto entre V e W, produto escalar entre V e W, dividido pelo módulo de V, vezes o módulo de W. Isso vai dar então o 2 menos 6 e 2, produto escalar com menos 1, 3 e 5. E agora, calculando o módulo, né, você pode calcular aí depois no papel, né, paralelamente. Mas isso aqui vai dar raiz de 2 ao quadrado com 2 ao quadrado, 4, 4, 8, com 36, 44. Vezes, deixa eu só conferir aqui, 4 com 4, 8, 8, 36, 44, tá certo. Vezes a raiz de 25 com 26, 26 com 9, 35, botei 45 aqui, 35. Então, 25 mais 1, 26, 26, 36, 35. E aqui esse produto escalar em cima vai dar menos 2, menos 18, mais 10. Menos 2, menos 18, mais 10, dividido por raiz de 44, vezes raiz de 45. De 35, cismei com 45, raiz de 35. E em cima, menos 2 com menos 18 dá menos 20, menos 20 mais 10 dá menos 10. Bom, aproximando isso aqui, né, eu vou colocar um valor aproximado aqui, de menos 0,2548. Então, menos 0,2548. E se você fizer o arco, né? Então, se eu te chamar o seguinte, de θ entre V e W, ele é o arco
cujo cosseno valha menos 0,2548, né? Bom, como isso aqui já está aproximado, a gente sabe que, na verdade, aqui eu vou colocar aproximadamente, né? Porque a gente está fazendo a aproximação dos valores. Aqui é 2548. Isso aqui vai dar aproximadamente os 104,76 graus. Você pode usar uma calculadora científica, lembra de colocar para graus, né? E você vai achar esse valor aí, aproximadamente 104,76. E esse valor aqui, ó, eu não coloquei o módulo, ó. Observe, eu não coloquei o módulo aqui, eu estou só calculando o cosseno entre os vetores. E esse 104,76 foi esse valor que a gente tinha tido aqui, que era o que eu comentei, ó, é errado, né? Melhor, não é pela definição. A definição a gente precisava pegar esse ângulo de cima aqui, que é o menor. Então, quando a gente calculou sem se preocupar com o módulo, né, a gente calculou, na verdade, simplesmente o cosseno entre os ângulos, entre os vetores V e W. A gente não estava calculando o ângulo entre os planos. Então, aqui, sem tomar o módulo, sem colocar o módulo aqui, ó, sem tomar o módulo aqui, você obtém um valor que não é, na verdade, por definição, o que a gente quer dizer com ângulo entre os planos. Agora, se você quiser, na verdade, calcular o cosseno de θ, agora sim, entre os planos A e B, você vai pegar o módulo, então, de V vezes W, do produto escalar entre esses vetores, dividido pelo módulo de V, vezes o módulo de W. Aí o que acontece é que a única diferença dessa fórmula aqui para essa é que você tem que pegar o valor em módulo. Então, é a mesma conta de cima e ela vai dar aproximadamente 0,2548, que é o valor de cima, só que positivo. É o mesmo valor em módulo, só que a gente precisa pegar positivo, e aí, nesse caso, para esse exemplo, ele deu negativo. Né? Pode acontecer de que esses vetores acabam tendo entre eles um ângulo menor que 90. E se você pegasse sem tomar o módulo, né, já daria um ângulo menor que 90. Então pode ser que você tenha dado a sorte de um exercício, você ter esquecido do módulo aqui em cima e acabou por ter a resposta correta. Mas você precisa colocar o módulo porque, por definição, esse módulo tem que estar aí. E o que acontece? Se você pegar esse 0,2548, o que acontece se você definir o arco cosseno? Bom, o θ entre o A e o B, entre os planos A e B, ele é o arco cujo cosseno vale 0,2548. E como eu fiz uma aproximação, né, esse número aqui ele continuava, né, tinha várias casas decimais, eu vou apagar esse igual e vou colocar um aproximadamente aqui, um sinal de aproximado. E aqui eu também vou ter que aproximar, porque calcular o arco cosseno disso também resulta de um número com infinitas casas decimais. E se você usar uma calculadora científica, né, vai dar, né, se você calcular esse arco cosseno, lembra que você precisa configurar para graus, ok? Normalmente está escrito um DEG, de degrees em inglês, né? Você precisa configurar para DEG, você não pode deixar em rad, senão lá na configuração de ângulo vai dar errado. Você precisa estar em DEG, tá? Confira isso lá na sua calculadora científica. Então, se você fizer isso aqui, vai dar aproximadamente os 75,23, um monte de coisa. Só que aqui na minha calculadora tinha um 8. E se você aproximar, vai dar 75,24 graus. E 75,24 era, de fato, a resposta que a gente queria. Essa pequena aqui. Então, quando a gente vai calcular o ângulo entre planos, você não pode esquecer do módulo. Então, está aqui a fórmula do ângulo entre dois planos. A gente usa os vetores que são perpendiculares a esse plano para definir o ângulo entre eles. Né? Então, deixa eu colocar assim, acho que vai ficar melhor. Essa é a fórmula, não esqueça. Assim tá legal. Essa é a fórmula, precisa conter o módulo. E ou o exercício vai ter um produto escalar ali dividido pelo módulo que dá um valor muito fácil de se calcular, né? Um ângulo notável, né? Vai dar, na verdade, o cosseno de um ângulo notável.
E aí vai ser fácil identificar, ou a alternativa mesmo é usar a calculadora científica, como eu fiz aqui nesse exemplo. E então, para esse vídeo era isso mesmo que eu queria discutir com você, a discutir de onde vem a ideia do ângulo entre dois planos, como que a gente calcula, como que a gente define a fórmula. E eu creio que não tenha sido uma coisa muito nova, porque quando a gente define o ângulo entre retas, a gente também toma o menor dos ângulos. A gente não vai pegar o ângulo que seja maior que 90 se ele existir, né? A gente vai pegar o ângulo entre 0 e 90. 0 menor ou igual a θ menor ou igual a 90. Então pode ser 0 caso as retas sejam paralelas e pode ser 90 caso as retas sejam perpendiculares. E a mesma ideia a gente traduz aqui quando a gente vai definir o ângulo entre planos. O ângulo entre planos pode ser 0 se eles forem paralelos, pode ser 90 se eles forem perpendiculares, e qualquer outros planos vão apresentar um ângulo entre eles que vai de 0 até 90. Então vai ser 0 menor ou igual a θ, que é o ângulo entre os planos, menor ou igual a 90. E não tem nenhum segredo muito além disso. O conteúdo é esse mesmo, o ângulo entre planos é assim que se calcula. Então eu desejo para você bons estudos e é isso aí.